Bom, vamos aqui a mais uma notícia. Alfândega não tem registro de Felipe Martins em Orlando em dezembro de 2022. Meu Deus do céu, ainda estamos nessa, né? Governistas, jornalistas, militantes e palpiteiros empreendem esforços sobre-humanos para construir uma cadeia de provas e argumentos, mesmo que fictícios, que culminem na prisão de Felipe Martins. Mas a Alfândega de Proteção de Fronteiras de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, não tem registros de que o ex-assessor de Jair Bolsonaro, Felipe Martins, tenha entrado no país em 30 de dezembro de 2022. Detalhe, se ele tivesse entrado, não seria crime, ele não seria um criminoso por isso. Ele poderia ter viajado, poderia ter voltado para morar em Ponta Grossa, como ele estava morando em Ponta Grossa. Isso não teria nenhum problema, né? Está muito claro isso, né? Mais uma prova, porque é aquela história. A prova negativa. Eu conversei com um advogado, um dos advogados do Felipe Martins, ele me disse o seguinte: o que estão exigindo do Felipe Martins é a tal da prova negativa. E a prova negativa, em direito, é conhecida como a prova diabólica. Porque ela nunca tem fim. Provar que você não fez algo. Provar que você não fez alguma coisa. E provar que você não fez alguma coisa não tem fim. Você sempre vai ter que acumular provas e provas. Você sempre vai ser chamado, sempre vai pairar uma suspeita sobre você, como uma espada de Damocles. Vai ficar pairando aquela suspeita sobre você. E esse é o método que estão utilizando contra o Felipe Martins. Só que uma coisa que não aconteceu, você não pode ter essa prova negativa. Ele tem que provar uma coisa que não aconteceu. Ele tem que provar que não aconteceu alguma coisa. É muito difícil. É muito difícil. É impossível chegar a uma conclusão. É impossível chegar. O fato é que ele estava no Brasil durante todo esse tempo. Todas as provas apontam para a viagem dele no dia 31 de dezembro de 2022, a não ser que ele seja o Padre Pio e tenha capacidade de bilocação, de estar em dois locais ao mesmo tempo. Nesse caso, não teria que ser preso, teria que ser canonizado. Não é? Verdade? Exatamente. Você teria que se considerar a canonização dele, e não a prisão, né? Mas, enfim, o Felipe Martins, ele não estava em dois lugares ao mesmo tempo. Ele foi para Curitiba no dia 31 de dezembro com a sua noiva, com a sua mudança. São 8 volumes de bagagem que ele tinha, ou seja, ele estava se mudando de Brasília para Ponta Grossa, foi até Curitiba, e Ponta Grossa fica a 100 quilômetros de Curitiba, ele pegou um ônibus e foi para Ponta Grossa. E lá ficou. Está provado que ele morou durante todo esse tempo, Braz Oscar, em Ponta Grossa. Está provado, sabe com o quê? Olha só que coisa. Com os recibos do iFood que ele pedia em casa. Os recibos dele, diários. Assim, ele pedia comida em casa. O cartão de crédito que ele fez em casa. Como é que um sujeito que está fugindo da justiça, vai lá e faz um cartão de crédito que é registrado no cadastro geral, ao qual o governo tem acesso? E outra, Briguê, Ponta Grossa, cara, uma cidade pequena. Sim. Assim, tem registro dele em comércio, em toda parte. Assim, por toda parte. Apesar de ser próximo da capital, é uma cidade de 100 e poucos mil habitantes. Não, e é muito, muito curioso, né, essa história toda. Esse negócio de você provar que você não fez nada, né? Uhum. É aquela coisa do sujeito que tem a mulher super ciumenta, né? Sim. Que ele tem que provar o tempo inteiro que ele não está pensando em outra mulher, né? Tipo assim, como que eu provo que eu não estou... Isso não tem fim. Não tem fim nunca, né? Agora, assim, sejamos práticos, né? O motivo real dessa prisão é transformar o Felipe em algum tipo de moeda de troca para tentarem apertar ele, para ele falar algo, delatar algo, para ele se desesperar
e acabar concordando ou confirmando com alguma narrativa sacana que devem estar aprontando lá dentro já, com tudo prontinho, daquela coisinha, ó, dia que você quiser sair, tá tudo prontinho, você assina, concorda e você sai. E ele não vai fazer isso. Ele já disse que não vai fazer isso. Ele já disse que, ele citando inclusive o trecho do Górgias, né, do Diálogo de Platão, ele diz, eu prefiro sofrer uma injustiça a cometer uma injustiça. Não vou delatar, porque não há nada a ser delatado. São as palavras do Felipe Martins. Não vou delatar, porque não há nada a ser delatado. É preferível sofrer uma injustiça a cometer uma injustiça. Isso são palavras do Diálogo Górgias de Platão, as palavras de Sócrates, né? No Diálogo Górgias de Platão. Ele não vai, então, servir como moeda de troca, ele não vai aceitar um acordo de delação, porque não há que ser delatado. Felipe Martins, evidentemente, é um preso político. Sim, óbvio. Era preciso que a história do Felipe Martins chegasse ao Elon Musk. É preciso mostrar para ele, é preciso contar para ele. Eu vou resumir essa história, vou mandar para o Elon Musk. Vou dar um jeito dessa história chegar ao Elon Musk, porque é uma história assim, é praticamente um conto de terror, meus amigos. O Felipe Martins foi colocado, foi transferido no dia 15 de fevereiro. Ele foi preso no dia 8. Uma semana depois, ele foi transferido para o Complexo Penal de Curitiba, de Pinhais, em Curitiba, Complexo Penal Médico em Curitiba, que é um presídio terrível. Ele foi transferido sem o conhecimento dos seus advogados e da sua família. Os seus advogados e a sua família não sabiam onde ele estava. E ele foi colocado por 72 horas numa solitária. Meu Deus. Sem luz elétrica, tá? Uma situação terrível, as paredes todas manchadas de sangue. Ele foi colocado nesse lugar. Se isso não é uma tortura, se isso não é uma tentativa de quebrar psicologicamente a pessoa, né? Eles fizeram isso com o Felipe Martins. Isso é o que o Felipe Martins sofreu nos seus primeiros dias na prisão. Felizmente, os advogados descobriram que ele estava lá, uma semana depois, e conseguiram aí conversar com as autoridades do Estado, né, para que, pelo menos, ele fosse colocado numa cela, né, uma cela com mínimas condições. Mínimas condições de higiene, né? E tudo mais, né? Então, vejam, é uma tentativa mesmo de arrancar a delação a qualquer preço. Só que esse preço, o Felipe Martins já disse que não vai pagar. Porque não existe possibilidade de delação se não há o que delatar. Então, essa é a situação. E, vejam, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, já pediu, já sugeriu que o Felipe Martins fosse libertado. Fosse colocado em liberdade. Não existe motivo legal nenhum. Não existe motivo legal nenhum para que ele continue preso. Não existe motivo nenhum. E o ministro Alexandre de Moraes insiste em ignorar esses pedidos, essa situação. Felipe Martins é um preso político. As pessoas precisam saber disso. Isso precisa ser difundido por todos os cantos. Felipe Martins hoje é um preso político. E agora mais uma prova, né, de que nem essa acusação absurda, né, de transformar em crime uma viagem internacional, nem isso tem fundamento na realidade. Nem isso tem fundamento na realidade. A viagem não seria crime, mas não existiu a viagem.